A escuridão era absoluta, um vácuo preenchido apenas pelo uivo fantasmagórico do vento e pelo trovão que fazia tremer os ossos. De repente, um olho injetado de sangue preencheu a visão, a pupila dilatada pelo terror puro, refletindo o brilho de um relâmpago. O grito silencioso de um homem perdido no meio do fim do mundo. Um rosto anônimo, em um coro de desespero. O navio era um brinquedo nas mãos de um deus furioso. Ondas colossais, negras como piche, erguiam-se para engoli-lo inteiro, enquanto homens escorregavam pelo convés, suas mãos buscando em vão por cordas que se partiam. O mastro principal gemeu uma última vez antes de se quebrar, caindo no abismo espumante. E em meio ao pandemônio, uma voz calma e ressonante cortou o ruído. Senhores, deveriam ter me ouvido. 14 dias antes, o sol do Mediterrâneo brilhava impiedosamente sobre as águas calmas de bons portos em Creta. A tranquilidade era uma mentira. A bordo de um robusto navio de grãos, o centurião Júlio, um homem moldado pelo pragmatismo do Império Romano, discutia mapas e rotas com o capitão da embarcação. A pressa para chegar a Roma antes que os perigosos ventos de inverno fechassem o mar era palpável. Sentado no convés, um prisioneiro observava a cena. Seu nome era Paulo. Acorrentado, com o corpo castigado por incontáveis jornadas e açoites, ele não possuía autoridade alguma. No entanto, seus olhos carregavam uma intensidade que desafiava suas correntes. Ele via além do céu azul e da água serena. Ele sentia a aproximação de uma violência que os outros não podiam sequer imaginar. Com a permissão de um guarda, ele se aproximou dos homens no comando. Sua voz era firme, desprovida de medo. Ele falou de uma viagem que terminaria em grande dano e perda, não apenas da carga, mas de suas próprias vidas. O capitão, um homem que confiava em sua experiência e na clareza do horizonte, soltou uma risada de desdém, um som áspero de incredulidade. Júlio, por sua vez, ponderou por um instante. Ele olhou para o prisioneiro e depois para o marinheiro experiente. A lógica romana era clara: confiar no profissional, não no profeta cativo. Com um gesto sutil, ele dispensou o aviso. A decisão estava tomada, selada pela arrogância da razão humana diante de uma advertência que não podia ser medida ou pesada. O navio zarpou sob um céu espetacularmente belo, navegando em direção a um pôr do sol que pintava as nuvens com tons de fogo e ouro. Era uma beleza enganosa, uma despedida silenciosa da segurança, enquanto a embarcação avançava confiantemente em direção ao coração da sua própria destruição, levada por uma brisa suave que era apenas o prelúdio da fúria que estava por vir. Na 13ª noite, a esperança havia morrido. O navio não era mais um navio, mas um caixão flutuante, perdido em uma tempestade sem fim que havia apagado o sol e as estrelas. No porão escuro e encharcado, o ar era pesado com o fedor da doença e o som de homens gemendo, esperando que o mar finalmente os reclamasse. A morte era uma certeza que apenas aguardava seu momento. Encolhido em um canto, Paulo tremia de frio, seu corpo exausto levado ao limite da resistência humana. Ele fechou os olhos, não em súplica desesperada, mas em uma comunhão silenciosa e exausta com seu Deus. Ele não pedia por sua vida, mas buscava sentido no meio daquele caos absoluto, um ponto de silêncio no coração da tempestade que devastava o mundo ao seu redor. Foi então que o universo se alterou. O som ensurdecedor das ondas e do vento começou a se distorcer, recuando até ser substituído por um silêncio profundo e vibrante. A escuridão ao redor de Paulo tornou-se total, mais profunda que qualquer noite. E nesse negrume, uma luz ofuscante rasgou a realidade. Não era o fogo de uma tocha nem o clarão de um relâmpago. Era uma luz pura, poderosa, uma presença feita de brilho. A luz pulsava suavemente, e dentro dela, uma voz ressoou, não nos ouvidos de Paulo, mas em sua alma. "Não temas, Paulo", disse a voz, calma e retumbante como o som de muitas águas. "Importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo."
A promessa era dupla. Sua missão seria cumprida, e por causa dele, nenhuma alma naquele navio se perderia. O peso daquelas palavras era maior do que o da tempestade. Não era apenas um alívio, mas um fardo de responsabilidade sagrada. Ele não era mais um prisioneiro a caminho do julgamento. Ele havia se tornado o guardião de 275 vidas que, sem saber, haviam sido entregues aos seus cuidados por uma autoridade muito superior à de Roma. Sua fé seria a âncora de todos eles. Tão abruptamente quanto surgiu, a luz se retraiu e a escuridão do porão retornou. Com ela, o rugido da tempestade voltou com força total, como se nunca tivesse partido. Paulo abriu os olhos. O medo, a exaustão e o frio haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma determinação de aço e a gravidade de um homem que acabara de conversar com a eternidade e recebido suas ordens. Ao amanhecer do 14º dia, ele subiu ao convés. A luz era cinzenta e opressiva, revelando um cenário de devastação e apatia. Homens jaziam onde haviam caído, seus rostos vazios, esperando o fim. Paulo, no entanto, movia-se com um propósito que era uma afronta ao desespero reinante. Ele caminhou para o centro do navio, um prisioneiro acorrentado parecendo mais livre do que todos os seus captores. "Senhores!" Sua voz soou, não alta, mas cortando a letargia. "Deveriam ter me ouvido e não ter partido de Creta. Mas agora, exorto-vos a ter bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio." Suas palavras foram recebidas como brasas em pele molhada. Olhares de ceticismo se transformaram em raiva. Quem era aquele prisioneiro para falar de esperança agora? Um marinheiro veterano, com o rosto curtido por décadas de sal e sol, cuspiu no convés. "Louco!" gritou ele, sua voz rouca pela sede. "Olhe para o seu Deus agora. Ele nos abandonou a todos neste inferno." O sentimento era compartilhado por todos. As palavras de Paulo eram um insulto à realidade brutal que os cercava, um delírio em face da morte iminente. Mas Paulo não se abalou. Seus olhos não estavam nos homens desesperados, mas fixos em Júlio, o centurião que detinha o poder. Com uma calma sobrenatural, ele contou o que havia acontecido na escuridão do porão. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: "Não temas, Paulo." A convicção em sua voz era uma força da natureza. Ele não estava tentando persuadir. Ele estava declarando um fato tão certo quanto as ondas que os açoitavam. "Deus te deu todos os que navegam contigo." Ele repetiu, olhando diretamente para Júlio. Naquele momento, o centurião não via um prisioneiro, mas um emissário de um poder que ele não compreendia, um poder que desafiava a lógica de Roma. A fachada pragmática de Júlio começou a ruir. Ele estava diante de algo que seus manuais de estratégia militar não poderiam explicar. No vácuo de liderança, no abismo do desespero onde todas as soluções humanas haviam falhado, a fé absoluta daquele homem solitário brilhava como um farol, oferecendo a única coisa que ninguém mais tinha, uma promessa de que o amanhã chegaria. "Portanto, senhores, tende bom ânimo", concluiu Paulo, sua voz agora ressoando com autoridade divina. "Porque eu confio em Deus, que acontecerá exatamente como me foi dito." Ele não ofereceu um plano de fuga ou uma estratégia de sobrevivência. Ele ofereceu uma palavra. E naquele momento, para aqueles homens no limiar da morte, uma palavra de esperança era mais forte do que qualquer tempestade. Ignorando os olhares de desprezo, Paulo se moveu. Ele pegou um dos últimos pães que restavam, duro e úmido. Erguendo-o para o céu cinzento diante de todos, ele deu graças ao seu Deus. O ato era um desafio silencioso e poderoso contra o desespero. Ele partiu o pão e começou a comer, um gesto de fé que quebrou o feitiço da apatia. Um jovem soldado o observou e hesitantemente seguiu seu exemplo. Logo, uma reação em cadeia se espalhou pelo navio. Homens famintos começaram a comer, e com o alimento, a força retornou não apenas a seus corpos,
mas a seus espíritos. A esperança, frágil como uma chama, foi reacendida. E então, um grito ecoou: terra! A profecia se cumpriu com violência. O navio foi lançado contra um recife e se partiu. O som da madeira se quebrando foi o decreto final de sua destruição. No caos da água gelada, entre destroços e ondas, a ordem de Júlio foi clara. Todos deveriam nadar. E naquelas águas, todos os 276 homens, prisioneiros e soldados, chegaram à praia, exaustos, mas milagrosamente vivos. No meio da tempestade de nossas vidas, quando toda a luz se apaga e a razão grita que o fim chegou, nós nos perguntamos: em que ancoramos nossa esperança? Aquela jornada nos ensina que a história nunca foi sobre o navio, a madeira ou as velas. Foi sobre uma promessa inabalável, uma palavra de fé. Nós descobrimos que, mesmo quando nosso mundo se despedaça sob nossos pés, essa fé pode ser a última âncora que nos impede de afundar. É a força que nos guia através das ondas da adversidade, contra todas as probabilidades, até que finalmente possamos sentir a segurança da praia sob nossos pés, mais uma vez. Essa é a prova de que a verdadeira salvação, muitas vezes, não vem da força de nossas próprias mãos, mas da confiança em uma promessa que é maior do que a tempestade que enfrentamos. É uma lição atemporal sobre a resiliência do espírito humano quando ele se apega a algo que o mar do desespero não pode submergir. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.